Convido você então a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 14. Lucas 4, a partir do versículo 14. Nós continuamos hoje com a nossa com o nosso estudo no livro de Lucas, com a nossa série de pregações no livro de Lucas. Semana passada nós falamos da tentação de Jesus e a comparação da tentação de Jesus com a de Adão, e Jesus sendo o nosso segundo Adão. E hoje nós começamos, e hoje nós entramos agora no ministério público de Jesus. Agora se inicia, se inaugura o ministério público de Jesus. E diz assim a palavra de Deus. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cure-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Contudo, continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então aqui se inaugura, marca a inauguração do ministério público de Jesus. E aqui agora ele fala o seguinte, ele vai afirmar para que ele vem e para quem ele vem. Ele afirma isso e ele explica, como nós vamos ver essa noite, ele explica para quem ele vem. E a partir daqui então, a gente começa a ver o que no ministério de Jesus? A partir da semana que vem, quando nós voltarmos para Lucas, o que a gente começa a ver na vida e no ministério de Jesus? O que ele começa a fazer? A mostrar que ele é o Messias, através dos milagres. Porque o que acontece, se você esteve aqui desde o começo, o que eu tenho tentado mostrar é, os primeiros 2 capítulos de Lucas, eles são uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo o que os profetas profetizaram no Antigo Testamento, todas as promessas que estão colocadas no Antigo Testamento pelos profetas, elas apontavam para Jesus. Então,
ele serve como essa ponte, desde dos anjos vindo anunciar a chegada do Messias para Maria, para o pai de João. Então, eles começam a ter o quê? Eles usarem a linguagem do Antigo Testamento, não apenas a linguagem, são textos do Antigo Testamento que estão sendo usados por Lucas para mostrar, olha, ele é aquele Messias esperado de Israel. Então, até aqui Lucas estava mostrando através do testemunho dos anjos, das pessoas, daquilo que tinha sido dito, que estava no Antigo Testamento a respeito do Messias, falando, este é o Messias. Então vem Simeão, vem Ana no templo, que olham ele, agora eu vi, chegou o Messias. E então outras pessoas começam a confirmar que ele é o Messias. E aí o que vem acontecer depois disso no Evangelho de Lucas, Jesus, ele aparece agora em cena, João Batista o batiza, e então a voz do céu fala o quê? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então, o Antigo Testamento afirma, as pessoas afirmam, agora Deus afirma que ele é o Messias, o Filho de Deus. E ele vai fazer isso, para mostrar isso, ele vai usar a genealogia. Porque logo depois que ele fala que ele é o Filho de Deus, vem o que? Uma genealogia. E a genealogia de Lucas é diferente da de Mateus. Porque agora de Lucas vai até Adão. É por isso que a gente estudou na semana passada a tentação de Adão. Porque ele, como nós fomos condenados em Adão todos nós, como nosso representante, nos condenou a todos, em Jesus agora, aqueles que estão em Jesus, são representados por ele, e em Jesus tem vida. São filhos de Deus. Jesus nos traz de volta para o Éden. Jesus é o segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Agora, depois de tudo isso, o próprio Jesus vem, depois do Pai afirmar, agora o próprio Jesus vem e afirma quem ele é, que é o que a gente acabou de ler nessa passagem. E só para a gente poder entender o que está acontecendo, Jesus então, ele volta da Galileia no poder do Espírito, ele está cheio do Espírito Santo, acabou de sair da sua tentação, e agora ele vai cheio do Espírito Santo, e aí ele vai para a sinagoga, o que era seu costume, todo sábado Jesus era um judeu ortodoxo. Ele estava lá, então ele vai para a sinagoga, e lá na sinagoga ele recebe, ele vai dar a palavra, ele recebe das mãos do assistente o livro ou o rolo do profeta Isaías. A Bíblia não era como nós só temos hoje, né? A gente vai aqui para trás e acha que Isaías, aí você tem Isaías aqui, você dá uma folhadinha em Isaías para lá, Isaías para cá. Não, eles têm o rolo do profeta Isaías, o rolo do profeta Jeremias, o rolo da Torá, é assim que eles têm rolos. E aí eles entregam um rolo para Jesus, o rolo do profeta Isaías, a profecia de Isaías. Jesus pega o rolo e ele começa a rolar. E aí a Bíblia, Lucas, simplesmente diz, ele achou o lugar onde estava escrito, ele procurou o lugar onde estava escrito. Mas se você já teve a oportunidade de ver um rolo, ou se você já teve a oportunidade de ver como era o Antigo Testamento escrito, imagina que a sua Bíblia, ela está toda, sem nenhum tipo de espaçamento, sem nenhum tipo de ponto, elas são a coluna aqui, sem espaçamento nenhum entre as palavras, está tudo junto. É assim que o hebraico era escrito. Aliás, ele não tem consoante. Ele não tem as vogais, são só consoantes. Então, as palavras, já no hebraico, você tem sufixos, prefixos, é muito difícil você identificar as palavras com separação, que nós temos hebraico hoje, eu estudei hebraico hoje com separação e com vogais, que são os pontos. E é extremamente difícil você entender e saber qual palavra é aquela. Fala, mas que palavra é essa aqui? Porque ela muda tanto, é adicionado tanta coisa, porque às vezes tem palavras que elas são juntas no hebraico, formam duas palavras sem separação, sem nada. Já é difícil. Você imagina você ter o rolo inteiro de Isaías sem nenhuma separação. Aí Jesus ele rola e ele acha aonde ele quer ler. Isso mostra o quê? Por que eu estou colocando tudo isso? Estou falando tudo isso? Isso mostra o tanto que Jesus conhecia a Bíblia. O como ele foi treinado, o como ele tinha apreço pela palavra de Deus.
Ele rodava, ele foi olhando, ele conhecia a forma do texto, porque era a única maneira de você conseguir achar o texto que você queria ler dentro do rolo de Isaías. Então ele chega, e aí ele lê esse texto que nós acabamos de ler. O Espírito do Senhor, versículo 18, está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça do Senhor, ou o ano do jubileu, como diz Isaías. É para isso que Jesus vem, porque o que ele fala depois é: hoje se cumpriu isso que vocês acabaram de ouvir. Olha como a pregação de Jesus é sucinta. Quem me dera conseguir pregar como Jesus. Chegar aqui em uma frase: hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir. Vamos para casa. Não é legal? Então ele afirma. O que ele está afirmando então? Hoje se cumpriu essa palavra. O porquê que... Aí você vê aí no versículo... assentou-se, todos tinham os olhos fitos nele, versículo 20. Que todos tinham os olhos fitos ou fixos em Jesus. Por que todo mundo tinha os olhos fixos em Jesus? Porque a partir do momento que ele leu as Escrituras, ele tem um trabalho muito parecido com o meu trabalho aqui hoje. Eu li as Escrituras. Qual que é o meu trabalho agora? Explicar as Escrituras. Não é falar da minha opinião, não é falar dos meus achismos, não é falar o que eu acho legal, ou como eu interpreto isso aqui. É falar o que a Bíblia está aqui, e assim ela deve ser interpretada. É a minha única tarefa aqui, é falar da Bíblia, explicar a Bíblia. E aí ele vai agora sentar, e todo mundo está olhando para ele. Por que está todo mundo olhando para ele? Porque, em primeiro lugar, ele tem que explicar o que ele acabou de ler, mas o texto que ele acabou de ler é uma passagem enigmática do Antigo Testamento, que existia um debate teológico dentro dos rabinos da época de Jesus, muito grande. Ninguém sabia direito o que significava aquela passagem, porque é a passagem do servo sofredor, o servo do Senhor. São as famosas passagens no final do livro de Isaías que falam do servo que vem de Deus. E ninguém sabia muito bem quem era o servo. Então tinha muita discussão ali. E aí todo mundo está querendo. A pergunta que tem na cabeça de todo mundo, e é por isso que está todo mundo olhando fixo para Jesus, é: quem é o servo? É isso que eles querem saber. Tá, Jesus, e quem é esse daí? Que vai vir proclamar o ano aceitável do Senhor, que vai vir curar os cegos, que vai vir fazer tudo isso aí que ele está fazendo, que está falando. O que Jesus faz? Ele conhece essa pergunta, ele sabe muito bem que essa é a pergunta dos teólogos da época dele. Quem é o Messias? E ele fala o quê? Hoje se cumpriu esta profecia. Em outras palavras, ele diz: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. E aí eles começam a discutir entre eles. Primeiro, eles aceitam, e pode ver que eles aceitam ele. Eles não rejeitam ele. Eles começam, eles aceitam a palavra dele. Nossa, que palavra maravilhosa é essa. Porque eles estão ansiosos pela remissão de Israel. Lembram dos primeiros capítulos de novo de Lucas? Qual que é a oração deles? A redenção de Israel. Eles estão ansiosos pela vinda do Messias. Eles estão esperando a vinda do Messias. Então vem Jesus e fala o quê? Eu sou o Messias. Pode ser, vai que é mesmo. Porque às vezes a gente olha a Bíblia, a gente pensa que existe uma interpretação única para o Messias. Que todas as linhas do judaísmo têm uma única visão de Messias. Isso não é verdade. Se você estudar o messianismo do primeiro século, você vai ver que existiam muitas linhas diferentes para Messias. Eles acreditavam em vários tipos de Messias diferentes. Então não tinha uma única forma. É por isso que quando Jesus está fazendo os milagres, fazendo as coisas, eles perguntam: quem dizem que eu sou? E uns falam uma coisa, outros falam outras coisas. Por quê? Eles estão tentando encaixar Jesus em algum dos padrões de Messias que eles têm. Não tem uma única maneira de chamar Messias. Tem várias no primeiro século. Porque a gente vê Bíblia, a gente vê, não, Jesus é o Messias, e ponto, é só o padrão aquele. Mas no primeiro século, dentro do judaísmo não é assim. Até hoje eles estão esperando Messias. Então não é assim. Aí ele fala: eu sou o Messias. Aí ele vai começar a falar para
quem o Messias vem e para que o Messias vem. Para quem e para que ele vem. E aí ele vai falar para a gente aí, para basicamente essas 4 coisas. O Messias, ele vem. Para quem ele vem? Ele vem para o prisioneiro e para o oprimido. Ele vem para o cego, ele vem para o leproso e ele vem para o pobre. Aí você vai começar a ver, gente, o que Jesus vai fazer agora, daqui para frente? Como eu já disse, milagres. Que tipo de milagre? Ele vai libertar quem? Oprimidos. Ele vai curar quem? Cegos, leprosos. Ele vai pregar a palavra para quem? Para o pobre. Então isso aqui que ele está afirmando aqui, não está aqui, é legal. Aí a gente vai ler na Bíblia, legal, Jesus curou um leproso. Legal, Jesus curou um cego. Os milagres estão ali relatados com um propósito. Qual o propósito? Demonstrar que Jesus é quem ele diz que ele é. Ele é o Messias. Porque a gente para de... Jesus, assim como o Senhor curou esse cego lá naquela época, cura esse cego aqui agora. Jesus pode curar? Deus pode curar? Ele pode. Mas o propósito dos milagres é demonstração de quem Jesus é. E de que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Então, ele vem para o prisioneiro, para o oprimido, para o cego, leproso e pobre. E aí o primeiro que a gente tem aí, ele vem dar liberdade ao prisioneiro, ao cativo, em outras traduções. O que é isso? Para quem que é o cativo? Quem que é o prisioneiro que Jesus vem libertar? O que a gente vai ver agora aqui é que muitos endemoniados vêm a Jesus, são trazidos a Jesus. Quem então é o oprimido? Quem é agora o cativo? São aqueles que são oprimidos por Satanás. São aqueles que estão cativos de Satanás. São aqueles que precisam de libertação de Deus. Que estão cativos do medo. São esses, Jesus vem para esses, para trazer libertação àquele que está cativo de Satanás. E aí a gente pensa, não, então nós somos todos, vamos trazer todos os endemoniados. É disso que Jesus está falando? Não. Eles também estão inclusos. Mas todos nós estávamos cativos de Satanás. Todos nós, como diz o apóstolo Paulo, seguíamos o príncipe da potestade do ar. Todos nós obedecíamos a Satanás. Mas um dia, o Senhor, tendo misericórdia de nós, nos salvou pela obra salvadora do Espírito Santo. Nos acordou, nos ressuscitou, nos deu vida em Cristo e nos livrou das garras de Satanás. Todos nós somos resultado do ministério do Espírito Santo, libertando oprimidos e cativos. Ele vem libertar oprimidos e cativos, dar vista aos cegos. Jesus curou os cegos? Curou os cegos. Mas qual que é o propósito de curar cegos? Aliás, como que os cegos viviam no tempo de Jesus? Os cegos eram marginalizados. Lembra da história de João 8, dos cegos de nascença, que Jesus cura? Aí, os pais do cara não querem saber do cara. Porque eles chamam eles lá para confrontar. Ele era cego mesmo? Porque a gente quer saber quem curou. Mas... Porque, gente, desde que o mundo é mundo, tem doido querendo ser Messias. Não é uma coisa nova. Não é só o Henrique Cristo lá no Brasil. Entendeu? Desde que o mundo é mundo, tem doido querendo ser Messias. Então, o cara curou um cego de nascença. Por que é importante saber quem curou um cego de nascença? Porque o que eles acreditavam naquela época? Lembra do paralítico? Quando os discípulos passam pelo paralítico, e ele é um paralítico que nasceu daquele jeito, aí eles perguntam para Jesus o quê? Quem que pecou? Jesus? Foi o pai? Foi a mãe? Ou foi ele que pecou para ele nascer desse jeito? Então, qual que é o entendimento deles aqui? O cego se aplica, entra nessa mesma categoria. Jesus, quem que pecou? O pai, a mãe ou ele que pecou para nascer cego? Por que ele nasceu cego? Porque eles associavam a pessoa que nascesse com uma deformidade, era uma pessoa que foi amaldiçoada por Deus. Ela já nasceu amaldiçoada por Deus. Então, quem pode reverter uma maldição? Só Deus.
Quem podia então curar um cego de nascença? Só o próprio Deus. Quem podia então curar um aleijado de nascença? Só o próprio Deus. É isso que eles estão perguntando. E é por isso que causa tanto alvoroço os milagres de Jesus, como nós vamos ver. Então, ele dá vista aos cegos. Os cegos são marginalizados, são pessoas que ninguém quer, nem os pais querem. Eles vivem da oferta dos outros, da esmola do outro. Eles sentam lá e ficam pedindo, porque eles não têm como trabalhar. Não tem como viver. Se alguém não der nada para eles, como que eles vivem? Morre de fome. Aí Jesus vem, para quem? Ele vem para os marginalizados, ele vem para o cego, ele dá vista aos cegos. Ah, mas Jesus então ele vem só para dar vista ao cego, ele está falando de cegueira física. Então vamos trazer os cegos para Jesus. É isso que ele está falando? Mais uma vez, como é o caso dos oprimidos, dos endemoniados, daqueles que são cativos, aqui é a mesma coisa. Do que ele está falando? Ele está falando que uma vez, antes de Cristo, antes do Espírito Santo agir na nossa vida, todos nós andávamos por aí cegos, desprezando a Deus, sem querer saber das coisas do Senhor, fazendo as nossas próprias coisas, cegos. Mas um dia o Espírito Santo vem, ele abre os nossos olhos, para que nós possamos entender a verdade da palavra de Deus. E só quando o Espírito Santo vem, é que nós conseguimos entender a palavra de Deus. Porque você vê várias pessoas, e várias pessoas, eu leio a Bíblia e não? Ela é cega? Ela é, espiritualmente. Ela pode ver fisicamente, mas ela é cega espiritualmente. Ela precisa do agir do Espírito Santo, abrindo o entendimento dela. E talvez esse seja a sua experiência com Deus, porque alguns de vocês já me contaram isso. Antes, Rodrigo, eu lia a Bíblia e não entendia. Mas hoje eu entendo. Por que você acha que aconteceu isso? Porque você ficou mais inteligente? Porque o Espírito Santo agiu na sua vida. E agora você é capaz de entender a palavra de Deus. Porque as coisas de Deus só se discernem com o Espírito Santo. Purificar os leprosos. Por que é importante? Lembre-se, gente, Jesus veio para o pobre. Quem é o pobre? O marginalizado. Todos eles aqui são a margem, a escória da sociedade. O leproso, ele é um dos top dos marginalizados. Por quê? Porque o leproso, ele não tinha acesso às cidades, ele não podia andar dentro das cidades, das pessoas normais, não leprosas. Eles tinham cidades inteiras só de leprosos. Eles tinham que andar com um sininho na mão, ou pela lei, na barra daquele turbante que eles usavam. Para quê? Para fazer barulho. E quando se ele tivesse que entrar na cidade, o que lhe era proibido, ele tinha que cobrir, como vocês estão com a máscara, e cobrir a boca, se cobrir e passar gritando, leproso, leproso, para que ninguém tocasse no leproso. Para que todo mundo soubesse que existe ali um leproso. Mas alguns deles que estavam em estado mais avançado de lepra, o cheiro era tão forte, que se ele entrasse aqui, na igreja, naquela porta lá atrás, todo mundo aqui conseguiria sentir o cheiro. E ele ainda teria que ficar gritando, leproso, leproso. Então ele é marginalizado, ele é colocado de lado. Ninguém quer ter contato com ele. Ele não tem acesso ao templo de Deus, ele não tem acesso à sua própria família, ele não tem acesso a entrar nas cidades de outras pessoas, ele perdeu totalmente a comunhão com Deus e com as pessoas. Ele é excluído. E ninguém quer ele. É igual, começa a tossir num ônibus hoje, num avião. O que acontece? Você é marginalizado. É mais ou menos uma escala muito menor o que acontecia com o leproso quando ele chegava. Abre aquele clarão. Já viu aquela rua que ninguém passa, todo mundo tombando no outro? Passava o leproso, ele passava tranquilo. Ninguém gostava dele. Aí Jesus vem e faz o quê? Jesus toca nele. Jesus cura o leproso. E, aliás, geralmente a Bíblia não vai usar a palavra cura para leproso. Ela vai usar a palavra limpou, purificou o leproso. Por que purifica? Porque ele está cerimonialmente impuro.
Ele não tem acesso a Deus, por causa da sua condição. Ele está podre. Ele está vivo, mas ele está morto. O seu corpo está morto, sua pele está morta. Ele é um morto, ele é um cadáver andando. Tocar num leproso, perante a lei de Moisés, era a mesma coisa que tocar num defunto. Você ficava cerimonialmente impuro por causa disso, porque você não podia tocar em mortos. E quando você tocava, porque era sua família, para enterrar, você tinha que ficar separado, em quarentena. Está vendo como essas linguagens são bem úteis para a gente poder explicar a palavra de Deus? Então, o que acontecia? Esse é o estado de um leproso. Imundo, sujo, sem comunhão, afastado de tudo. Jesus, ele vem para eles. Eu vim para eles, eu vim para curar os leprosos. Porque é o exemplo que ele dá de Naamã aqui. Porque ele não está falando aqui em Isaías, o texto de Isaías que ele acabou de ler, que aliás é Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Ele não está falando de leprosos, mas Jesus depois ele vai incluir leprosos ali. Por que ele vai incluir leprosos? Porque ele vai limpar, purificar leprosos depois aos montes. E por que é tão importante a gente entender a condição do leproso? Porque a condição do leproso é a minha condição, é a sua condição, a parte de Jesus Cristo. A parte da salvação que há em Cristo Jesus, todos nós estamos na mesma condição desses leprosos. Qual condição? Afastados de Deus, impuros, imundos. Por que o leproso? O leproso ele podia colocar a roupa mais bonita que tivesse. Você podia encher ele de perfume para disfarçar o cheiro, colocar a melhor roupa que tivesse, colocar aquele homem mais apresentável ali e disfarçar toda a sua lepra. O que acontecia com ele em poucas horas? O pus, a pele, a secreção começavam a sair. Passar pelo pano, começava a aparecer, aquele começava a grudar na pele, aquilo começava a cheirar, apesar de todo o perfume. Você não tinha como disfarçar um leproso. É assim a condição do ser humano. Ele pode colocar uma roupinha bonitinha. Ele pode colocar um perfuminho. A parte de Jesus Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados, e ele fede. É por isso que o apóstolo Paulo fala, em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Só existem 2 tipos de pessoas nesse mundo: mortos e vivos. Aqueles que estão em Cristo Jesus vivem, mas fora de Cristo Jesus só tem morte. Todos estão mortos. E a única coisa que um morto faz é o quê? Apodrecer. Qual que é a diferença de um morto? Estado de decomposição. Não tem um mortinho melhor, um mortinho mais bonitinho. Eles estão mortos. A única coisa que é diferente num morto é o seu estado de decomposição. E aliás, gente, por que nós cremos na doutrina da eleição? Porque o morto, ele não escolhe nada. O morto, a única coisa que ele faz é apodrecer. Então, o morto não tem condição de responder ao chamado: vem para mim. Aceite o evangelho de Jesus Cristo. Nós só aceitamos o chamado de Cristo como Lázaro aceitou o chamado de Cristo. Lázaro, vem para fora. O que Lázaro está fazendo dentro daquele lugar? Dormindo? Descansando? Jesus já faz 4 dias, ele está fedendo. Aí Jesus fala o quê? Vem para fora. Lázaro faz o quê? Vem para fora. Por quê? Porque para Jesus, ele pode chamar os mortos à vida. E é isso que ele fez comigo e é isso que ele fez com você. Amém. Ele nos trouxe de volta à vida. Ele pegou leprosos, imundos, separados da sua própria família, separados de Deus, sem acesso ao templo, sem acesso a Deus, sem nada. Imundos, podres, cadáveres andando. E ele fez o quê? Nos tocou, nos transformou, nos limpou, nos deu uma nova família, nos deu acesso a Deus, nos tornou filhos. É isso que Jesus faz. E aí ele vem para pregar ao pobre. E ele vai explicar quem são os pobres. Ele vai falar
do pobre e ele vai explicar quem são os pobres. A partir do versículo 25 a 27, ele diz assim: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado, marca essa palavra, a nenhuma delas. A nenhuma delas. Senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, marca essa palavra, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Essa palavra nenhum, ela tem grande significância para as duas ocorrências, principalmente para do leproso, para as próximas semanas. Mas para hoje também tem, porque aqui ele vai explicar então para quem ele vem. E quem agora ele vai, o que é o pobre? Quem é o pobre? Para quem ele vem? Para o pobre. Mas tá, Jesus, define quem é pobre. Porque se não define quem é pobre, quem que é pobre, gente? Quem que é pobre? Eu vou falar para gente, a pessoa é pobre. O que você pensa? A pessoa está passando necessidade. Vamos ajudar o pobre. Mas Jesus ele não está se referindo a esse tipo de pobreza aqui. E é o que a gente pode ver a partir do exemplo que ele usa. Porque ele usa o quê? Uma viúva pobre que não tem o quê? Comer. Mas ele usa um general riquíssimo. E coloca os dois na mesma categoria. São pobres. Porque Jesus não está falando de riqueza. Jesus está, como todos os outros termos que a gente já viu aqui, Jesus está falando do espiritual. Pobres espirituais. E se nós não nos tornarmos pobres, nós nunca poderemos receber o reino de Deus. Nunca poderemos receber o reino de Deus. Então, ele vai usar os extremos para mostrar o seguinte. Porque se Jesus usa 2 viúvas pobres, imagina que Jesus usa 2 viúvas pobres. O que a gente pensa, o que a gente associa automaticamente? Não, que todo pobre vai para o céu. Que todo pobre é salvo. Que os pobres automaticamente são salvos porque eles não têm dinheiro, estão tudo salvos, porque Jesus veio para o pobre. Agora, aí a gente condena todo rico. O cara é rico, vai para o inferno. Mas Jesus usa os extremos para mostrar que a pessoa pode ser rica ou ser pobre. Isso não depende do dinheiro. Ela precisa entender que ela é pobre espiritualmente. Porque nem todo pobre aceita e nem todo rico rejeita. Nem todo pobre aceita Cristo. E nem todo rico rejeita a Cristo. Então os dois são espiritualmente pobres. E aliás, esses dois são fora do povo de Israel. Eles não são apenas pobres. Eles são quem? Um povo que está fora da aliança. Eles são estrangeiros, eles são pagãos. Na oração dos judeus mais ortodoxos, eles agradeciam: obrigado porque eu não sou um cão pagão. Obrigado porque eu não nasci mulher, obrigado porque eu não nasci pagão. Porque eu sou do povo da aliança. Então eles são o quê? Impuros. Eles estão fora da aliança de Deus. Eles não têm acesso às promessas de Deus. Eles são idólatras, adoram ídolos. É por isso que Naamã, se você ler o texto de 2 Reis, você vai ver que ele pega uma carriola e leva embora a terra de Israel. Porque na mente deles, eles acreditavam que o Deus da terra, que o Deus era o Deus daquela terra. O Deus de Israel, ele era o Deus de Israel, dentro da terra de Israel. O Deus da Babilônia é o Deus da Babilônia, ele está na Babilônia. Então, é por isso que quando as nações brigavam, e essa é a grande frustração de Israel, quando Israel é cativa da Babilônia, é levada para a Babilônia, o que mais machuca Israel? O nosso Deus foi vencido. O nosso Deus não foi poderoso para o quê? Para derrotar os deuses da Babilônia. É isso que Israel tem na cabeça. E é por isso que Deus vai levantar profeta atrás de profeta e falar assim: vocês estão doidos? Vocês estão indo para lá porque vocês são desobedientes. Eu falei que isso ia acontecer. Aliás, quem está mandando vocês para lá sou eu.
Eu não sou o Deus dessa terra, eu sou o Deus de toda a terra. Eu sou o Senhor. E eu amo as palavras de Isaías, de eternidade em eternidade, tu és Deus e não há outro. Ele é o Senhor. Então, na cabeça dessas pessoas, eles são, para Israel, os imorais, os imundos, os que merecem a ira de Deus. O que pagão merece? A morte. Deus vai lá e destrói todos os pagãos. É isso que Israel quer. Destrói eles, Deus, porque eles não merecem o Senhor. Aqui você já começa a pensar e entender o porquê que eles ficam tão irados com Jesus. Mas Jesus diz, eu vim para estes, e apenas para estes. Aí você imagina agora o judeu escutando Jesus na sinagoga. Eu sou o Messias. E o Messias veio para quem? Veio para esses. E apenas para esses. Como assim? O Messias veio para o idólatra? O Messias veio para o pagão? Como assim? Que Messias que é esse? É por isso que eles ficam furiosos com Jesus. Então, para sermos transformados pelo Evangelho, nós precisamos reconhecer que reconhecer que não temos nada para oferecer a Deus. Essa é a primeira atitude que nós precisamos ter para a gente entender, reconhecer e aceitar o Evangelho, que nós não temos nada para oferecer para Deus. Nada. É entendermos que nós somos pobres. Porque o que o pobre tem para te oferecer? Nada. Ele não chega aqui, trouxe isso aqui para você, porque eu quero te dar alguma coisa, eu quero te oferecer alguma coisa. Ele não tem. Nós chegamos diante do Senhor de mãos vazias, sem nada para dar para Ele. Sem nada para dar para Ele. Caso contrário, a nossa reação será a mesma de Israel. Se enfurecer e querer matar a Deus. Jesus veio. Gente, Deus veio. Deus veio. Deus se apresentou. Eu sou o Messias. E eu vim para trazer libertação. E aí o que eles querem fazer? Aí a gente pensa, nossa, eles vão abraçar o Messias, certo? Não. Quando ele explica o que ele veio fazer, eles querem matar Jesus. Eles querem matar a Deus. Por quê? Porque eles não estão com as mãos vazias. Como assim eles não estão com as mãos vazias? Para Israel, eles têm um padrão de Messias. E qual que é o padrão de Messias que eles têm? Eles pensam na cabeça deles, nós somos as pessoas boas. Nós somos os oprimidos. Nós somos os que obedecem a Deus. Portanto, é nós que merecemos. É nós que merecemos. Nós somos que vamos à igreja todo domingo. Nós somos aqueles que leem a Bíblia todos os dias. Nós somos aqueles que oram. Nós somos aqueles e vamos se enchendo. Aí a gente vê Deus abençoando aquele que não está nem na igreja, aquele que desobedece, aquele que nem reconhece a Deus como Deus. Aí a gente, eu estou na igreja, eu venho na igreja, eu obedeço a Deus. E nada na minha vida prospera. Agora aquela pessoa lá do meu trabalho, que não teme a Deus, que não lê Bíblia, que não vai na igreja, que até escarnece Deus, aquela pessoa lá, Deus abençoa, ela tem tudo. O que está me adiantando eu ir para a igreja? Essa é a atitude de Israel. Nós somos o povo da aliança, nós somos o povo de Deus. E aí você vem falar que ele veio para o pagão? O Messias veio para aqueles que não obedecem a Deus? Eles se iram. Por quê? Porque eles querem obrigar a Deus a abençoá-los. O Deus deles, eles criaram um Deus na cabeça deles, que não é o Deus das Escrituras, como muitos cristãos fazem. Criam um Jesus que não está nas Escrituras, que tem que abençoar eles em tudo que eles fazem, apesar de tudo, apesar de ser completamente contra a palavra de Deus. Não, isso aí que está pedindo, meu irmão, é contra a palavra de Deus. Não interessa, eu quero que Deus me faça isso. Por quê? Porque o meu Jesus é esse Jesus que eu creio. Mas esse Jesus que você crê não é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus que você crê, que nunca te confronta, que nunca fala que você está errado, não é bíblico. É o Jesus que passa a mão em todos os seus pecados, que aceita tudo que você faz e que acha tudo bonitinho. Só que esse não é o Jesus da Bíblia. Então eles têm uma imagem de Deus que não é bíblica, e eles querem colocar Deus e adorar esse Deus, e que esse Deus
abençoe e faça o que eles querem. Então, por que eles rejeitam o Messias? Porque o Messias tem que vir para nós e não para os outros. Por quê? Porque eu que mereço, eles não merecem. Eu me coloco no lugar de Deus, de saber quem merece e quem não merece. Eu mereço. Olha o que eu faço. Eu mereço. É o meu merecimento. Eu sou salvo por merecimento. Então você pega toda a doutrina da graça e joga fora. Porque você não é mais salvo pela graça. Agora o quê? Eu fiz por merecer. Deus me deve isso. E eles querem o Deus que eles criaram. Agora nós temos duas maneiras, disso aqui que a gente está falando, tem duas maneiras como nós, de se rebelar contra Deus. Duas maneiras como você pode se rebelar contra Deus. Quais são essas duas maneiras? A primeira maneira de se rebelar contra Deus é essa. Você pode ser um filho pródigo. O que é o filho pródigo? Lembra da parábola? Ele pega tudo que ele tem, ele não quer saber do pai, ele não quer saber de família, ele não quer saber de nada. Ele vai e gasta todo o seu dinheiro com prostitutas, com festas e com tudo que ele quer, com todo tipo de pecado que enche o coração dele. Você pode se rebelar contra Deus fazendo isso, pegar o que Deus te deu e gastar tudo. Mas tem uma outra maneira de tentar controlar Deus. E geralmente essa é a nossa maneira. Essa é a farisaica. Qual que é a farisaica? Qual que é a nossa maneira? Uma maneira cristã de querer se rebelar contra Deus. É obedecendo a Deus. Como assim, Rodrigo? Como que eu posso obedecer a Deus e me rebelar contra Deus obedecendo a Deus? Esse é o segundo filho, o filho mais velho, o filho que fica em casa. O que ele faz? O porquê que ele fica em casa? O porquê que... Já pensaram por que o filho, o irmão do filho pródigo, o filho mais velho, o que fica em casa, fica tão furioso com o pai dele? Porque ele fica furioso com o pai, com a graça do pai. Por que ele fica tão furioso com o pai? Ele declara nas palavras dele por que ele fica tão furioso. Por quê? Porque eu sempre te obedeci. E você nunca me deu nada. Meu filho, é tudo seu. Eu sempre te obedeci e você nunca me deu nada. Olha as palavras dele. O que ele está dizendo com isso? Eu obedeci a você para ter alguma coisa. Eu obedeci a você para forçar você a me dar alguma coisa. Muitos de nós somos assim na igreja. A gente vem para Deus, a gente vem para a igreja, e a gente quer obedecer a Deus. Para quê? Para forçar a mão de Deus a nos abençoar. Mas aí vem Deus, Jesus Cristo, e fala, eu não te devo nada. Eu não devo nada para vocês. Eu não devo nada para nenhum de vocês. Como assim? Você não deve nada? Como assim Deus não deve nada para mim? E todo o meu trabalho na igreja? E tudo que eu fiz na igreja? Como assim Deus não me deve nada? Deus me deve sim. Sim, Ele te deve uma coisa. O inferno. É só isso que Ele te deve. Por causa da pura graça de Deus, nós temos o que nós temos. Porque a única coisa que nós merecemos do Senhor, de um Deus santo, é a condenação dele. Mas Ele, sendo rico e misericordioso, tardio em irar e pronto a perdoar, nos deu vida em Cristo Jesus. Deus não nos deve nada. Então tem essa maneira, duas maneiras de se rebelar contra Deus. Desobedecendo a Deus, pegando a sua vida e se enfiando aí onde você quiser se enfiar, ou obedecendo a Deus. Mais uma vez, você não está obedecendo a Deus. O que você está tentando fazer? No final de tudo, quem você está realmente obedecendo? Os desejos do seu coração, que você transformou no Deus da sua vida, e você quer fazer Deus o seu objeto para você conseguir aquilo que você quer. Ele não é o seu Deus, e Deus não aceita isso. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou Ele não é o seu Deus. Deus não é um objeto de troca. Aliás, gente, nós não barganhamos com um Deus que não precisa de nada. Presta atenção nisso. Quem criou tudo? O Senhor. E tudo subsiste no Senhor. Deus não tem nada, Ele não precisa de nada de nós. Ele não precisa de nós. É graça. Tudo é graça de Deus. Então nós não podemos barganhar com um Deus que não precisa de nada. Nós barganhamos uns com os outros. Por quê? Porque nós precisamos de coisas. Como que nós barganhamos com um Deus que não precisa de nada? E tudo que Ele faz é graça. É graça, é o bom Pai abençoando os filhos. Porque Ele é gracioso, porque Ele é abençoador, não é por mérito. Então se nós tentarmos chegar na presença de Deus
com mãos cheias, olha aqui que eu trouxe para você, olha aqui que eu trouxe para você, agora você vai ter que me abençoar. Eu não te devo nada. Nós então vamos ter a mesma atitude do que os israelitas. Nós vamos nos enfurecer com o Senhor e querer matar o Senhor. Como a gente mata o Senhor? Não volto mais na igreja porque Ele não me deu o que eu queria. Não volto mais na igreja porque Deus tirou aquilo que eu amava. Em outras palavras, Deus não te deu o seu Deus, o seu verdadeiro Deus. Em outras palavras, Deus tirou o seu verdadeiro Deus, que nunca foi Deus. Porque se você deixa a igreja, por causa de alguma dessas coisas, é porque Deus nunca foi seu Deus. Aí a gente vem para a igreja e vê gente que está passando por uma luta que vocês não têm noção. E está aqui, fielmente servindo ao Senhor. O que move essas pessoas? Elas entenderam uma coisa, que eu estou aqui é pura graça. Eu não tenho nada para oferecer para Ele. Eu não tenho nada para oferecer para Ele. Eu estou aqui porque Ele me ama. E se eu estou nessa luta, se eu não estou, eu sei que Ele é o bom pai que cuida dos seus filhos. E a única coisa que Ele quer é o meu bem. Se eu estou passando por isso aqui, glória a Deus, porque eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que eu estou passando por lutas, mas que o Senhor está andando comigo em todas as minhas lutas. Amém. Gente, é isso que move a gente. Para conseguir amanhã chegar no trabalho e enfrentar a dificuldade, enfrentar o deserto, passar por dificuldades na vida. Porque se a sua teologia é o Deus que tem que te abençoar, e se Ele não te abençoa, Ele não te ama, se Ele não te abençoa, Ele não está com você, você vai ser um miserável. Porque você vai enfrentar lutas. Mas se o seu Deus é o Deus que te ama, apesar de qualquer circunstância que você passe, e você sabe que você pode confiar nele. Por quê? Porque Ele já te deu tudo, Ele já te deu Cristo. Eu não sei porque eu estou passando isso, mas uma coisa eu tenho certeza, existe um Deus no céu, Ele é soberano, Ele controla todas as coisas, nada foge do seu controle, e Ele prometeu estar comigo em toda e qualquer circunstância. Eu vou passar por isso, porque eu sei que o meu Senhor governa e está comigo. Amém? Se essa é a sua teologia, você vai conseguir enfrentar o amanhã. Qualquer outra teologia, você vai despencar no dia da adversidade. É por isso que eu não venho aqui e não fico pregando, e é por isso que eu sou tão contra a pregação da prosperidade. Porque se Deus não te prospera, e na maioria das vezes é o que acontece com a gente é migrante, a gente vive aí na semana, a gente não trabalha amanhã para ver, não. O medo de pegar o Covid de todo mundo é o quê? Não, tem que parar de trabalhar. Como que as contas vão ficar? Estou mentindo? Gente, eu sou migrante também. Então, a gente tem esses medos. Aí, se a gente fica pregando, não, você vai ser próspero, você vai ser rico, você não vai, talvez aconteça. A probabilidade é grande? Não. Aí você vai começar a ficar frustrado com quem? Com Deus. Por causa de Deus? Não. Porque a teologia está errada. Porque a teologia do Novo Testamento é essa: toma a sua cruz e me siga. Se não, vocês querem me seguir, aqueles que querem me seguir, aqueles que querem viver com fidelidade à palavra do Senhor, viver com o Senhor, padecerão perseguições. Essa é a nossa promessa. Vem e morre. É isso que Jesus nos chama para fazer. Vem e morre. E você vai encontrar vida. E é a única maneira de você encontrar vida. Então, aqueles que entenderam que são espiritualmente pobres, sabem que não tem nada para oferecer a Deus. Que tudo o que recebem do Senhor é graça. Se você entender isso, você vai ser uma pessoa grata. Porque você pode ter ou não ter nada. Você está respirando, você está agradecendo a Deus porque você está respirando. Se você entender que você não tem nada para oferecer para Deus, e é tudo graça, você vai ser uma pessoa grata. Grata. E aí no final, no versículo 19, ele fala que Jesus vem para inaugurar o ano da graça, o ano do jubileu. O que é o ano da graça, o ano do jubileu? O ano da graça, o ano do jubileu, era o tempo, no Antigo Testamento, a cada 50 anos, a terra deveria voltar para os seus donos originais, que teriam perdido as suas terras por causa de algum problema financeiro. As pessoas que eram escravas, e se você quer achar isso aí, está lá em Levíticos capítulo 25. A pessoa que se vendia escrava, ela tinha que ser liberta. Então, o que tinha que acontecer no ano do jubileu? Era um ano da graça de Deus, o ano em que as pessoas eram libertas da escravidão. O que Jesus está falando aqui? Eu vim libertar escravos.
Eu vim trazer de volta aquilo que vocês perderam no Éden, a terra original de vocês. Qual terra? O paraíso. Eu vim trazer de volta a terra de vocês. E como que ele faz isso? Como que Jesus fez isso? Como que ele traz o ano de jubileu? Ele traz o ano de jubileu tomando sobre ele. Como que ele pode curar leprosos? Como que ele pode curar a nossa lepra? Porque ele tomou sobre ele a nossa imundícia, o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser purificados e pudéssemos ter sobre nós a sua vida. Nós fomos purificados então da nossa imundícia por causa de Cristo. Ele se tornou pobre, sendo Deus, deixou a sua glória, se tornou um filho de carpinteiro, pobre, homem pobre, que não tinha onde reclinar a sua cabeça para nos fazer ricos. Ele deixa a sua glória, se torna pobre para nos dar a sua riqueza, para nos tornar ricos. Ele se tornou prisioneiro para nos libertar. Ele se entrega para ser preso, ele se entrega para que nós pudéssemos ser livres. Ele é preso para que você e eu pudéssemos ser livres. Ele foi excluído como um cego. Ele foi marginalizado como um leproso. Para que nós pudéssemos ser incluídos na família de Deus. Ele foi aquele que foi excluído da presença do Pai. Meu Deus, por que me abandonastes? Para que nós pudéssemos clamar a Deus e sermos ouvidos do Senhor. Então, Jesus Cristo, ele morre por nós, para dar a sua vida por nós. Como que ele inaugura? Ele inaugura se entregando por nós, numa cruz. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Por tomar a nossa lepra, por tomar a nossa cegueira, por tomar o nosso cativeiro, por morrer a nossa morte. E por nos dar a purificação, por nos dar liberdade, por nos dar uma visão nova, por nos incluir novamente na família de Deus e por nos dar uma nova vida em Ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Jesus. E em Teu nome é que nós oramos. Amém.